Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem, desfrutando da paz que excede todo o entendimento. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero que você seja muito sincero, não comigo, mas com você mesmo. Você tem seguido a Cristo porque de fato você crê que Ele pode fazer algo através de você? Ou porque você tem interesse naquilo que você pode fazer através dele? Ficou confuso? Eu te aconselho fortemente a ficar comigo nesse vídeo até o final, que a gente vai entender um pouco melhor sobre esse tema. Beleza? Então, vamos lá. Meu nome é Glaucio Cardoso, de antemão, se você ainda não me conhece, se você tá por aqui há algum tempo, cara, eu te aconselho de verdade a se inscrever nesse canal para você não perder nada daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para transbordar sobre a sua vida. E como que você faz isso? Como que você fica aqui comigo? Clicando aqui embaixo. Aqui embaixo tem um botãozinho chamado inscreva-se. Você vai clicar ali e não esquece também que do lado tem um sininho, assim, tem um íconezinho de um sininho, você clica ali e ele vai te dar algumas opções, que é ativar a notificação, personalizado ou não ativar. E eu te aconselho a clicar no ativar notificação. Sabe por quê? Toda vez que o Senhor colocar algo no meu coração, talvez uma resposta que você esteja precisando aí do outro lado, você vai ser notificado pelo YouTube que eu lancei vídeo novo aqui. E eu lanço esses vídeos 2 vezes por semana, toda terça-feira e quinta às 19h30. Tem algo da parte do Senhor aqui para você, algo que o Senhor coloca no meu espírito, enquanto geralmente eu estou fazendo meus devocionais com a palavra na mão, e isso gera em mim uma palavra, uma mensagem de sabedoria para aplicar aí talvez sobre a sua vida, a gente colocar em prática aquilo que está no texto, aquilo que está nas escrituras. E eu tento fazer isso sempre de uma forma bíblica. Se você já está aqui há algum tempo, sabe que eu tento ao máximo me ater ao que está na palavra e não pregar nem a mais nem a menos do que aquilo que ela está dizendo, beleza? A Bíblia é o nosso manual de vida, irmãos, a gente não pode sair fora dela. E tudo aquilo que for contra ela, a própria palavra diz que é pra gente considerar anátema. Inclusive, se for um anjo que se materializar diante de nós e pregar alguma coisa que seja contrária à palavra de Deus, a gente tem que considerar essa palavra falsa, porque a Bíblia é a revelação do próprio Senhor. João capítulo 1, ele é o verbo era Deus, estava com Deus e por meio dele todas as coisas foram feitas. A Bíblia é Cristo e Cristo é a Bíblia. Então, se nós queremos conhecê-lo, nós temos que nos ater apenas ao texto bíblico. E é isso que nós estamos fazendo aqui todas as terças e quintas, beleza? Então, eu te aconselho a ficar aqui comigo e fazendo essas ações de engajamento, de se inscrever, ativar a notificação, curtir, comentar, compartilhar. Tudo isso que eu te peço não é à toa, não é só para crescer canal, mas é para que a gente junto consiga praticar o que a Bíblia chama de grande comissão. Você não sabe o que é isso? É o último ordenamento, o último grande mandamento de Cristo aos seus discípulos, naquele momento apóstolos, antes dele ser assunto aos céus. Ele fala para os discípulos o seguinte: ide por toda parte, pregando o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele está dizendo basicamente como último ordenamento para nós, como discípulos dele, tá? Que por tabela tomamos posse dessa promessa, tomamos posse desse mandamento. Vá e pregue o evangelho. E é isso que eu estou fazendo aqui, pregando o evangelho da forma que dá. Uma das formas que dá, porque tem várias outras que eu também aplico na minha vida e que espero que você também esteja aplicando. E você pode fazer isso me ajudando. Quando você faz essas ações de engajamento, você está dizendo para o algoritmo do YouTube o seguinte: esse vídeo aqui é muito relevante para mim. E é por isso que eu curti, comentei, compartilhei, me inscrevi, ativei as notificações. E o algoritmo vai entender, cara, se é importante para esse irmão que está aí desse lado, também é importante para tantas outras pessoas, para tantos outros ouvidos e corações que precisam ser atingidos por essa mensagem. E assim a gente pratica o evangelho e a gente torna a vinda de Cristo cada vez mais real na nossa realidade. Porque a palavra vai dizer que o fim só viria quando essa mensagem do evangelho fosse pregada a todo o mundo. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui, pregar o evangelho ao máximo de pessoas, fazendo ele chegar àquelas pessoas que talvez nunca foram alcançadas, beleza? Dito isso, eu quero falar com você sobre um cara que está na Bíblia, o nome dele é Simão. E esse Simão, ele não é um dos apóstolos, não é o Simão que está lá, nem o Simão Pedro, tá? A gente tem dois Simãos, a gente tem muitos Simãos, na verdade, na Bíblia. Eu acho que era um nome muito corriqueiro naquela época, assim como Maria, né? A gente tem várias Marias na Bíblia também, mas esse Simão aqui é um Simão que está lá em Atos capítulo 8, cara. E eu acho muito interessante a história desse cara, porque a gente vai ver que esse cara passa por uma conversão, um processo de conversão, porque ele tinha uma vida antes de conhecer o evangelho, antes de ser exposto às boas novas, a Cristo, através dos discípulos. A gente vai ver que ele é alcançado por Filipe, que era um dos apóstolos de Cristo, uma das pessoas que andaram com Jesus na época em que Jesus estava aqui na Terra.
E esse cara, Simão, é alcançado através de uma pregação de Filipe. Só que ele tinha uma vida antes de encontrar com Filipe. E era uma vida pregressa, era uma vida de misticismo, era uma vida de feitiçaria. E a palavra vai dizer isso pra gente, tá? Então, antes da gente entrar aqui, eu vou ler com você Atos capítulo 8, a partir do versículo 9, tá? A gente vai ler junto aí. Se você tiver em posse da sua Bíblia aí, eu te aconselho fortemente a abri-la comigo. Eu sei que hoje eu tô te aconselhando muita coisa, né? Eu virei praticamente um conselheiro religioso. Eu não sou nenhum tipo de guru, tá, querido? Eu só tô te dando realmente uma direção aí. Se você tiver com a sua palavra, abra ela, sinta-se à vontade para abrir se quiser. Se não quiser, também acompanhe comigo, fique à vontade. Atos capítulo 8, a partir do versículo 9, vai dizer assim, ó. Isso aqui ele tá se referindo a Samaria, tá? Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Aqui já tem um ponto interessante pra gente nessa mensagem, né? Nem todo mundo que realiza sinais, milagres, maravilhas, libera profecias é da parte de Deus, mas eles deixam muitos admirados, porque as pessoas não conseguem ver nada místico, nada que é inexplicável aos olhos humanos e cientificamente falando e não ficar admirados. Muitas das coisas que a gente vê por aí, fica boquiaberto, não vem da parte do Senhor, inclusive dentro das igrejas. Mas esse povo aqui confundia esse homem como tendo o poder de Deus mesmo sem ter. A palavra é clara em dizer que ele praticava feitiçaria, ou seja, era uma magia, um fogo estranho, né? Vamos chamar assim, fogo estranho, né? Que é um termo mais conhecido do nosso crentez. Era um tipo de magia que não vinha de Deus, era um tipo de misticismo que provavelmente flertava com o ocultismo, senão a palavra não chamaria de feitiçaria. Mas a gente vai ver que o povo ficava admirado com as coisas que ele fazia. A palavra não vai dizer exatamente o que ele fazia, mas provavelmente poderia ser coisas semelhantes a sinais e maravilhas. Transformar coisas em coisas, fazer alguns tipos de trabalho para que as pessoas ficassem prósperas, talvez fazer algum tipo de elixir para que as pessoas experimentassem curas através de doutrinas demoníacas. A gente não sabe que tipo de sinais esse cara fazia, né? Podia ser até uma espécie de malandragem, né? Alguma coisa assim mais relacionada à mágica prática, né? Essa mágica que a gente vê aí com David Blaine, esse tipo de cara, Mr. M, né? Quem lembra do Mr. M? Podia ser algo nesse sentido. Mas ao que tudo indica, era oculto, era algo relacionado ao ocultismo, porque a palavra chama de feitiçaria. E aí vai dizer que o povo de Samaria ficava admirado com esse cara. Então esse aqui é o primeiro ponto de atenção para nós. Não fique admirado com tudo que você vê e que parece que vem de Deus, porque nem tudo aquilo que é sobrenatural vem da parte de Deus. Às vezes é só o inimigo tentando nos confundir, tentando nos enganar, tentando colocar dúvidas no nosso coração, beleza? Então isso aqui já é um ponto interessante pra gente. Não tá no cerne da mensagem, mas eu acho que é algo que a gente tem que ficar atento. Versículo 10. Todos dos mais simples aos mais importantes se referiam a ele como o grande poder de Deus. Olha aqui que interessante. Todos dos mais simples aos mais importantes. Então não era só uma classe de pessoas que via aquilo ali e ficava admirada, né? A gente tem a mania... É até uma certa prepotência, uma certa arrogância, né? Eu vou falar de mim, cara, porque isso foi um problema pra mim durante grande parte da minha vida, assim. Eu sempre tive uma facilidade intelectual de entender as coisas, principalmente coisas conceituais e teóricas, né? Eu sempre tive muita facilidade de absorver conceitos, de lembrar, de memorizar fatos e etc. E aplicar esses fatos, ensinar esses fatos. Eu sempre tive uma didática boa para esse tipo de coisa, assim. Sempre foi um chamado latente em mim e eu só descobri isso depois, né, que eu comecei a caminhar com Cristo de fato. Mas isso também me levava para um lugar de arrogância, me levava para um lugar de prepotência, principalmente no tempo em que eu não estava em Cristo. Porque eu olhava para as outras pessoas que eram mais simples e não tinham essa capacidade de entendimento que eu tinha, que é um dom, é um talento, foi algo específico que Deus entregou para mim, que talvez ele não tenha entregado para outro, assim como ele entregou algo para outro que não entregou para mim, e eu julgava ser mais importante do que aquelas pessoas. Eu falava assim, essa pessoa não entende isso porque o nível de entendimento dela é menor do que o meu. E logo eu me achava mais importante do que elas. Sabe? Então aqui eu tô falando de mim, eu tô falando de um ego, de um orgulho, de uma prepotência, de uma arrogância que era arraigada no meu coração e que hoje, graças a Deus, eu estou trabalhando para sair disso, mas confesso aos irmãos que às vezes eu ainda flerto com isso. Mas pela misericórdia do Senhor, hoje eu estou muito mais consciente, estou me desviando desse pecado cada vez mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas o que a gente vê aqui nesse texto, cara, é um exemplo, é um retrato daquilo que a gente vê na sociedade. Porque às vezes as pessoas que se consideram mais sábias, elas olham para os mais simples e falam assim, essas pessoas caem nisso
Porque elas têm uma timidez intelectual, para não dizer que elas são burras, para não dizer que elas são ignorantes, usar palavras mais pejorativas. Eu jamais cairia nesse tipo de coisa, eu jamais ficaria admirado com esses movimentos espirituais, sobrenaturais, extravagantes. Eu acreditar em unção de toalhinha, eu acreditar em unção do óleo ungido, eu acreditar na unção disso, na unção daquilo. Não, eu sou inteligente demais para isso. E o que a gente está vendo no texto aqui é algo oposto. É um negócio bem mais sério, bem mais complexo. Por quê? Tanto os mais simples quanto os mais importantes, ou seja, aqueles que talvez tinham um intelecto um pouco mais abaixo, aqueles que tinham um intelecto um pouco mais avançado, aqueles que tinham menos acesso, aqueles que tinham mais acesso, aqueles que tinham menos recursos e aqueles que tinham mais recursos, ambos os públicos, ambos os povos, ambas as classes eram enganadas pelas mesmas coisas. Ambas as pessoas ficavam admiradas com o que esse cara realizava, com esse tipo de sinal miraculoso que era fruto de feitiçaria. E veja se isso não pode se aplicar a nós hoje, queridos. Veja se nós hoje não estamos nas igrejas aí, muitas das vezes, olhando movimentos que são movimentos bastante esquisitos, bastante duvidosos, bastante contraditórios com o que diz a palavra de Deus, e desde os mais simples aos mais importantes, desde os mais ignorantes aos mais inteligentes, desde os menos favorecidos aos mais favorecidos, desde as menores classes às maiores classes, desde aqueles que se consideram plebe até aqueles que se consideram príncipes, estão sendo enganados pelas mesmas coisas. Movimentos espirituais escusos, movimentos espirituais obscuros, movimentos espirituais que mais parecem feitiçaria e qualquer tipo de misticismo, menos palavra de Deus, menos culto racional, que é o que diz Romanos 12:1. Isso aqui está acontecendo nas nossas igrejas hoje. Isso aqui está acontecendo no meio dos cristãos hoje. Eu vejo pessoas hoje que estão praticando o evangelho como se fosse uma prática de simpatia. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai dar 3 passos para frente, 3 passos para trás, vai escrever o nome de não sei quem, colocar num copo com água, numa noite de lua cheia você vai tirar de lá, vai orar 3 Pai Nosso, vai ajoelhar no milho e Deus vai fazer acontecer. Você tem que escrever uma carta para Deus, porque se você não escreve uma carta para Deus, Deus não sabe do que você precisa. Como assim? Como assim? Qual foi o ensinamento que Jesus nos deu? O que Jesus nos deixou como instrução? O que é o reino? O reino é algo realmente místico? É algo realmente parecido com feitiçaria? O nosso problema é que a gente está muito voltado para essas coisas transcendentes. A gente está muito focado em ficar vendo o anjo que desce e que, na verdade, é fruto da nossa imaginação, da nossa histeria coletiva. A gente quer ir para a igreja e fica vendo a unção do caicai, de pessoas que sopram em cima de você e você é batizado pelo Espírito Santo de forma fictícia. Você fala uma língua estranha não porque você foi tocado pelo Espírito Santo e você de fato se sentiu à vontade para fazer aquilo, mas você faz porque todo mundo está fazendo e se você não fizer você vai ficar sem graça. É imposição, é imposto. A gente está refém de performance, assim como essas pessoas estavam reféns de Simão. Simão era um cara performático. Simão era um feiticeiro performático. Provavelmente ele ficava dia e noite na frente das pessoas mostrando os seus saberes feiticeiros e as pessoas ficavam ali olhando para ele e pior, irmãos, confundindo isso com o poder de Deus. Qual era o entendimento de Deus que essas pessoas tinham para confundir feitiçaria com o poder de Deus? E talvez esse seja um retrato de quem nós somos. E de novo, irmão, isso aqui não está nem no cerne da questão. Você lembra qual foi a provocação que eu fiz para você lá no início? É que se você estava suscetível e disposto para ser um canal para que Jesus agisse através de você, ou se era você que queria crescer e agir através de Jesus. Então, eu nem entrei ainda no cerne da questão, mas olha o tanto de coisa que o texto está nos revelando. Essas pessoas confundiam feitiçaria com o poder de Deus. Então, qual era o entendimento de poder de Deus que elas tinham? É por isso que a palavra nos diz lá no Antigo Testamento que o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós perecemos de fato por falta de conhecimento. Nós caímos em tantas armadilhas, feitiçarias e laços gospel porque isso está sendo gerado dentro das nossas igrejas. Dentro dos lugares onde a gente vai para professar a fé a Cristo. E a gente está sendo enganado dentro desses lugares. Os nossos olhos estão sendo fechados dentro desses lugares e sendo abertos para quê? Para o desejo do nosso coração. Porque a gente está inclinado a acreditar nessas coisas. E não adianta Deus tentar convencer a gente de algo diferente, porque a gente já decidiu no que quer crer. E isso estava acontecendo com esse povo aqui. Então a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é a concepção de poder de Deus que eu tenho? Qual é o conceito de poder de Deus que eu tenho? Qual é a definição de poder de Deus que eu tenho? E eu vejo que a nossa definição de poder de Deus está completamente distorcida, porque um padrão que a gente encontra desde o Antigo até o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, é que o poder de Deus passa por nós como uma forma de fluir para a vida de outras pessoas. Ele não para em nós.
Nós não somos represas retendo milagres, retendo bênçãos. Os dons que Deus nos dá, os talentos que Deus nos dá, aquilo que Deus move para que aconteça através das nossas mãos, dos nossos pés, das nossas bocas, dos nossos intelectos, é sempre com um fim, e o fim é o outro, nunca é a gente. Esse é o verdadeiro poder de Deus. Só que o que nós temos visto nas igrejas é o oposto disso. Nós temos visto feitiçaria sendo pregada nos altares, porque os milagres, as bênçãos, os dons, os talentos, os moveres sempre param em nós. É um evangelho egoísta. E ele é muito diferente do evangelho que Cristo pregou. Muito diferente. Simão facilmente poderia estar pregando em muitas igrejas, fazendo sinais e maravilhas, como tantos profetas mentirosos têm feito hoje. Simão poderia estar incluso na realidade eclesiástica das igrejas contemporâneas, das igrejas dos nossos dias. E nós temos fechado os olhos para isso. Talvez Simão seja eu e você. Você já parou para pensar nisso? E é por isso que eu te fiz aquela provocação lá atrás, porque a gente vai entender algo através da vida de Simão. Não para por aqui. No entanto, quando Filipe, versículo 12, no entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. Olha que incrível. Filipe chegou naquele lugar, chegou em Samaria, com o evangelho verdadeiro, com as boas novas verdadeiras. E vários homens foram convencidos, homens e mulheres que conheciam Simão, que criam em Simão, que eram convencidos de que aquilo que Simão fazia era poder de Deus. Foram convencidos por Filipe, ou melhor, convencidos pelo evangelho que Filipe pregava. E eles se converteram e foram batizados. E o 13 vai dizer que o próprio Simão também se converteu. Então, Simão era um cara que passou por um processo de conversão. Ele tinha uma vida antes e ele vai ter uma vida depois. Porque o evangelho o alcança e o convence. E ele faz a mesma coisa que todo aquele povo fez. Ele também crê e se batiza, ele se torna um cristão. Só que algo não muda na vida de Simão. E é agora que eu chamo a sua atenção para a provocação que eu fiz lá atrás. Quantos de nós, queridos, não estamos usando Jesus como uma válvula de escape? Como uma escada para alcançar um objetivo? Chegou uma novidade na minha cidade. Chegou uma novidade no lugar onde eu moro. E essa novidade é tão maravilhosa que as pessoas estão deixando de olhar para mim e estão voltando os olhos para outras pessoas. É o que está acontecendo nesse contexto aqui. A palavra vai dizer que antes de Filipe chegar com as boas novas do evangelho, as pessoas olhavam para Simão, se convenciam dos sinais e maravilhas que ele realizava, ainda que fosse fruto de feitiçaria, e atribuía aquilo ali poder de Deus. Só que Filipe chega com um evangelho verdadeiro, um evangelho que convence, um evangelho que arrepende. E aquilo é uma novidade não só para o povo de Samaria, mas também para Simão, que ia perder os holofotes sobre si. Ia perder o olhar do povo sobre as suas mentiras e feitiçarias que ele praticava. Então Simão se converte. Aqui eu não vou colocar em xeque se a conversão de Simão em um primeiro momento foi verdadeira ou foi falsa. Eu quero acreditar que foi verdadeira, até porque o desfecho da história de Simão não é um desfecho necessariamente ruim. Mas eu quero te chamar a atenção para qual foi o real interesse de Simão em se converter. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Versículo 14 vai dizer que enviaram para Samaria Pedro e João. Pedro e João vão para Samaria, sabendo que o povo aceitou a mensagem da cruz, aceitou a mensagem do evangelho, aceitou as boas novas de Cristo. Pedro e João chegam lá. E aí vai seguir no 15 dizendo assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Pedro e João chegaram lá e fizeram aquilo que Jesus lhes ordenou fazer. Imponham as mãos sobre eles. O Espírito Santo, o Consolador, aquele que desceu em Atos 2 como vento impetuoso sobre as pessoas e fez cada um falar em línguas diferentes das que falavam, que fez todo aquele mover. Esse mesmo Espírito habitará nessas pessoas quando você impuser as mãos sobre elas. E Pedro e João vai lá, através da imposição de mãos, e batiza o povo com o Espírito Santo. Um novo batismo, um batismo diferente daquele de João. Não excluindo o de João, porque o de João continua. A gente vê que esse povo, antes de ser batizado pelo Espírito Santo, eles foram batizados com água. Inclusive Filipe, que foi o primeiro que chegou lá, o precursor do avivamento nessa cidade, antes desse episódio aqui, ele vai batizar um eunuco. Vai dizer que esse cara está dentro de uma carroça, ele está numa carruagem, lendo o texto de Isaías. Filipe chega nesse cara, convence ele do evangelho e ele o batiza.
Então esse batismo ainda era válido, mas o batismo do Espírito Santo era o batismo com o Consolador. É onde o Espírito vem morar dentro de nós. Isso foi feito por Pedro e João. E o texto vai seguir dizendo no 18, Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas, então ofereceu-lhes dinheiro. Aqui está um ponto interessante. Simão olhou o que aqueles caras fizeram. Caramba, então quer dizer que quando esses caras impõem as mãos sobre as pessoas, elas recebem algo diferente, elas recebem um fogo de avivamento, elas falam em línguas diferentes. Existe algo acontecendo depois que esses caras impõem as mãos, existe um poder de Deus e é um poder verdadeiro, não era o poder falso que eu exercia sobre as pessoas e dizia ser poder de Deus, aquilo era feitiçaria. O desses caras não, esse desses caras é poder verdadeiro. E ele olha para essa novidade que chegou na cidade, ele, Simão, também já convertido, aqui de novo, não vou colocar em xeque se a conversão foi verdadeira ou falsa, aí você que vai atribuir na sua interpretação, o que você acha, né? Qual vai ser a sua conclusão. Mas ele olha para isso e fala assim, cara, essa novidade que chegou na minha cidade é muito mais interessante do que aquilo que eu podia entregar para elas, que era a minha feitiçaria barata. Sabe? Então ele olha para isso e fala, eu quero esse poder. Mesmo que para isso eu precise oferecer dinheiro. Eu vou tentar comprar esse poder para mim. Aqui entra um ponto importante, irmãos, que é muito atual. O que Simão está fazendo aqui nessa época de Atos, do Novo Testamento, lá atrás, há milênios atrás, está acontecendo hoje. As pessoas acham que podem comprar o poder de Deus. Elas olham para os milagres, para os favores, para as bênçãos, para as coisas acontecendo e elas falam assim, cara, eu quero comprar isso. E é por isso que se dissemina tanto essas falsas doutrinas de vender toalha ungida, de vender óleo ungido, de vender peitoral ungido. É por isso que essas igrejas aí, neopentecostais gigantescas, cara, movimentam as massas vendendo fé. É isso que essas pessoas fazem, vendem fé, porque tem pessoas que querem comprar. As pessoas querem comprar o poder de Deus. Eu fico muito feliz porque eu vejo o Senhor se mover na minha comunidade de fé, que é uma comunidade de fé pequena. Minha igreja é uma igreja pequena, uma igreja pequeníssima. E a gente tem muita dificuldade, às vezes, para fechar no verde. Se você que está aí do outro lado faz parte de uma igreja pequena e de alguma forma faz parte da administração dessa igreja, aí você sabe o quão difícil é para manter essa igreja de porta aberta, para você conseguir ter o mínimo de estrutura para receber os irmãos. É muito complicado. A realidade dessas igrejas para as mega churches é muito diferente. Aonde em uns lugares tem dinheiro sobrando, em outras tem dinheiro faltando, mas Deus não nos desampara. Então nós vemos, cara, todo mês nós experimentamos o favor do Senhor, onde pessoas que nem frequentam a nossa igreja, que nunca pisaram na nossa igreja, mandam dízimo. Tiram 10% do valor que recebe e enviam para a nossa igreja. Enviam uma oferta generosa, uma oferta extravagante. A gente tem experimentado isso, esse favor do Senhor. Mas se por um lado isso me deixa muito feliz, porque eu vejo a providência de Deus no nosso dia a dia, em manter a sua obra aberta, isso claro que é um respaldo de Deus para aquilo que a gente tem feito, Deus enxerga a sinceridade em nós, e é por isso que Ele mantém a nossa igreja aberta. A gente fica muito feliz, por outro lado isso me deixa um tanto quanto triste, porque isso revela algo sobre como as pessoas têm enxergado Deus. Essas pessoas que nunca pisaram na igreja, estão mandando dinheiro para a igreja, muito provavelmente entendem a igreja como um lugar de barganha, um lugar onde eu vou para comprar um favor de alguém. Elas estão se relacionando com Deus, assim como em qualquer outra religião, que trabalha a partir da barganha, onde eu tenho que fazer um sacrifício ou uma oferta de alguma coisa que me custa algo no sentido de valor monetário e financeiro, de modo que me faça merecer aquilo que eu vou receber em troca. Esqueceram que o Senhor Jesus já morreu na cruz e Ele não pode morrer de novo. E nós estamos querendo comprar o poder de Deus e não recebê-lo por graça. E quando a gente faz isso, querido, a gente basicamente está jogando Jesus na cruz novamente. Ou pior, a gente está tentando tirar Jesus de lá e se colocar no lugar dele, se oferecendo como uma oferta melhor, dizendo que o nosso dinheiro é mais importante do que o sangue de Cristo. Dizendo assim, eu estou ofertando, eu estou dizimando, eu estou dando tal quantia, e é uma quantia gorda, é uma quantia extravagante, é um valor que talvez, se unir todos os irmãos que frequentam a igreja, você não vai receber no mês inteiro, porque a minha oferta é maior, a minha oferta é mais gorda. Portanto, eu sou uma pessoa boa, e se eu me considero bom, eu sou merecedor das bênçãos que eu recebo. E o que me deixa mais triste nisso tudo, querido, é que Deus é recíproco. E não é isso que me deixa triste, não o fato de Deus ser recíproco, mas o fato de que essas pessoas vão receber aquilo que elas esperam, sabe? A palavra vai dizer, cara, que
Se você faz algo nessa terra esperando a recompensa dessa terra, você já recebeu sua recompensa, você não vai receber outra. E qual a outra recompensa que nós temos que esperar, que é a recompensa mais importante? É o reino, é a eternidade. E quando eu olho para Deus, sendo um Deus recíproco, eu vejo que essas pessoas estão ofertando, achando que estão comprando o poder de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que o homem que planta, ele certamente colherá. Então, se ele planta, ele vai colher. E ele está plantando numa terra fértil, porque a gente pega aquele dinheiro e reverte, de fato, em ações que consistem em ajudar as pessoas. Então, ele está plantando numa terra fértil. De fato, ele vai receber por aquilo. Ele vai receber algo em troca. Ele vai ser abençoado, ele vai ser abastado. Só que isso se limita a essa terra. E essa terra não basta, querido. Essa terra não basta. Você percebe que isso aqui é um texto de milênios atrás, mas que se aplica à nossa realidade? E eu tenho certeza que você talvez esteja do outro lado, faça parte de uma outra igreja, de uma outra congregação, e você também experimente isso. E eu não estou falando só das pequenas, mas principalmente nas grandes igrejas, onde tem grandes empresários, onde tem grandes pessoas. Você vai ver que tem pessoas que não fazem o menor esforço para viver comunhão, porque elas se satisfazem em simplesmente comprar tudo à distância. Então elas lidam com a igreja como se a igreja fosse um iFood, como se a igreja fosse um Uber, como se a igreja fosse um app de conveniência, sabe? Quando eu preciso de uma bênção, eu mando um dinheiro para lá e eu recebo. Sabe, alguém toca minha campainha, alguém espiritual, um anjo do Senhor, alguém traz para mim uma revelação. Eu compro o poder de Deus e o pior não são as pessoas que estão comprando, o pior são as pessoas que estão vendendo. Porque quem vende tem conhecimento do que está vendendo e não deveria vender. Porque conhecendo o valor inerente do evangelho, deveria saber que o evangelho não tem preço. Preço é diferente de valor. O valor do evangelho é infinitamente maior do que qualquer quantia que possa penetrar numa conta bancária, querido. Que possa abastar uma vida financeira, que possa gerar riqueza para alguém, que possa encher cofres públicos ou encher cofres privados, que possa fazer uma empresa prosperar. O evangelho é infinitamente maior do que isso. E a palavra nos chama de indesculpáveis, sabe? Quando a gente, sabendo o que deve fazer, não faz. Peca por omissão. E o que falta nas igrejas hoje, cara, é tirar menos proveito disso e dar mais ensino sobre isso. Principalmente nos momentos em que a gente está ali pregando talvez numa palavra de ofertório, numa palavra de dízimo, numa palavra de oferta. Cara, a gente tem que ser claro quanto ao que esse momento significa. Não é sobre comprar as bênçãos do Senhor. É sobre apontar um caminho onde Deus tem o seu coração em todas as áreas e aspectos, inclusive o financeiro. Deus não depende do nosso dinheiro, cara. Ele é dono da prata e do ouro. Se ele quiser, ele faz brotar dinheiro do chão. Se ele quiser, ele manda a gente ir para um rio, mesmo sem saber pescar, como é o meu caso, com uma vara de pescar. Ele manda lançar a vara no rio, faz eu pescar um peixe, mesmo sem saber pescar. E na boca desse peixe vai ter uma moeda que vai suprir a minha conta do mês. Como ele fez com Pedro. Ele não precisa do nosso dinheiro. E muitas das vezes a gente está usando o evangelho para conseguir dinheiro. E aqui o meu ponto. O ponto da pergunta que eu fiz no início. Você está se deixando ser usado por Deus ou você está usando Deus para sua glória própria? Sabe, que a exemplo de Simão, irmãos, a gente não seja assim. Esse aqui, na verdade, é um exemplo negativo, um exemplo o qual a gente não deve seguir. A gente vai ver que ele é duramente criticado. E essa talvez seja a diferença da igreja primitiva para as igrejas modernas. As igrejas modernas perderam o hábito da exortação, cara. E o hábito da exortação é um hábito prioritariamente saudável. Precisa-se haver exortação. As pessoas precisam ser exortadas porque a exortação dirige. A exortação aponta o caminho, a exortação tira a venda dos olhos, a exortação dá um caminho. Só que a gente está muito mais preocupado em fechar a conta no final do mês da igreja, em pagar os luxos que muita gente tem tido nas igrejas, as estruturas luxuosas que as igrejas têm, comprando coisas de que não precisam. A gente está deixando os templos cada vez mais confortáveis porque a gente não quer sair de lá para alcançar os que estão perdidos do lado de fora. Ei, querido, igreja vem de eclésia. Um dos significados de eclésia é chamados para fora. Chamados para fora. O último grande ordenamento de Cristo, eu falei para vocês no início desse vídeo, foi ide, não é ficai.
E a gente está perdendo tempo pregando um evangelho falso para enriquecer igrejas, torná-las mais confortáveis, nos dar vidas mais confortáveis, enquanto as pessoas estão perdidas e morrendo do lado de fora. Fora das quatro paredes, fora dos ar-condicionados, fora das cadeiras luxuosas, fora dos palcos incríveis, fora dos telões de LED, fora das estruturas de sons de milhares e milhares e milhares de reais, fora dos louvores bem tocados, das vozes superafinadas, dos estilos, das paletas de cores, fora desse lifestyle que a gente criou e está chamando de Cristo, quando na verdade é só um clube social, onde as pessoas se reúnem e dizem que são boazinhas umas para as outras. E se consideram assim, sabe? Quando, na verdade, nós deveríamos olhar uns para os outros e falar assim, caraca, cara, como a gente é miserável. Sabe o que a gente merece? A gente merece o pior dos castigos, a gente merecia a morte. Esses dias eu vi uma pessoa fazendo um elogio para um artista cristão e ela falou assim, você merece o mundo. E eu lembro que na hora, assim, na minha cabeça eu repreendi. Eu falei, tá repreendido, cara, que merece o mundo o quê? A gente merece a eternidade, né? Só que logo em seguida o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Não, o que você de fato merece é o mundo. O que você merece é a miséria desse mundo. É isso que você merecia, é o castigo desse mundo. É a podridão desse mundo. É isso que você merece, a morte eterna desse mundo. Mas por graça, por misericórdia de Cristo Jesus, através do sangue dele, pago naquela cruz, você vai herdar a eternidade. Mas o que você merecia de fato é o mundo. Esse discurso não está errado, não. Você merece o mundo. Aquele artista que foi elogiado por aquela pessoa que nem sabia que estava fazendo elogio, mas na verdade estava disfarçado de crítica, de fato é verdadeiro. Você merece o mundo. O que vocês mereciam era o mundo. O que nós merecemos era o mundo. O que nós merecemos era a morte eterna. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é evangelho. Evangelho não é barganhar com Deus, evangelho não é dizer dá tanto que você vai ganhar tanto, dá tanto que você vai receber sua bênção. Tem pessoas doando um tanto de coisa para a igreja todo mês. E às vezes esse tanto de coisa não é nem o máximo que pode doar, é o mínimo. É como aquela viúva pobre que está lá contado nos evangelhos, que Jesus estava no templo observando as pessoas que entregavam as ofertas e vai dizer que tinham muitas pessoas ricas chegando com potes e mais potes de ouro. Mas aqueles potes e mais potes de ouro não eram nem talvez 1/10 do que aquelas pessoas tinham. Era o mínimo que eles podiam tirar. Mas eles faziam questão de mostrar para todo mundo que as ofertas deles eram frondosas, eram melhores, porque eles tinham muito dinheiro, eles tinham muita riqueza acumulada. Quando de repente entra uma viúva pobre que só tinha 2 moedas. E Jesus vai dizer que a oferta daquela mulher foi a maior oferta daquele dia. Porque ela deu tudo o que ela tinha. Ela não deu do que sobrava. E grande parte das vezes nós estamos tentando comprar Deus e ainda estamos tentando comprar Ele com o que sobra. Oferecendo oferta de Caim e não de Abel. A oferta, querido, não é sobre valor, não é sobre quantia, não é sobre quanto você dá ou deixa de dar. A oferta é sobre o seu coração. É a intenção com que você dá, é o princípio que você entende. Então aqui, Simão achou que podia comprar o poder de Deus. Ele viu ali uma oportunidade. Eu quero ser como esses caras. Eu quero voltar a ser o centro das atenções. Eu quero voltar a ser visto pelo povo de Samaria como eles me viram um dia. Talvez a conversão de Simão não foi uma conversão simplesmente porque ele entendeu o evangelho de Cristo. Pode ser que ele tenha entendido. Pode ser que de fato tenha sido sincero no primeiro momento. Ele possa ter experimentado o primeiro amor. Eu não sei. Aqui são tudo conjecturas. A gente não consegue inferir isso com clareza do texto. Mas o que a gente consegue inferir com clareza é que Simão também olhou e viu uma oportunidade de voltar a ser aquilo que ele era. Um cara bem visto. Um cara que era admirado pelas pessoas por aquilo que fazia. Por mais que tudo isso fosse só performance. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você não foi feito para performar. Você foi feito para resplandecer, para transparecer a glória de Cristo. Os holofotes não são para apontar para você. Os holofotes são para apontar para Cristo através de você. Cristo em nós é a esperança da glória. Não torne Cristo uma oportunidade. Não faça de Cristo uma forma para que as pessoas voltem a olhar para você. Faça de Cristo uma forma para que Deus... Faça de Cristo uma forma para que as pessoas te esqueçam. Mas que ela lembre de Jesus toda vez que pensar em você. Para que quando alguém olhar e lembrar da sua imagem, do seu caráter, daquilo que você prega ou pregava, elas pensem assim, caramba, cara, esse cara parece com Cristo. Esse é o propósito de Deus para nós. E o texto vai terminar dizendo que ele é duramente corrigido por Pedro e João, algo que nos falta hoje, né? Eu já falei sobre isso aqui. Pedro responde para ele que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus.
Então olha que incrível isso aqui. O homem que as pessoas olhavam fazendo feitiçaria e julgavam que tinha o poder de Deus, agora está sendo julgado pelos apóstolos, dizendo que não era justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe seus pensamentos, seus maus pensamentos. Pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Esse homem se converte, diz que crê em Cristo, se batiza. Mas mesmo após a sua conversão, a palavra de Pedro, duramente dita e direcionada a ele, diz que ele estava cheio de uma amarga inveja e que o coração dele estava prisioneiro do pecado, aprisionado pelo pecado. Quem sabe esse não somos nós, queridos. É para essa realidade que eu quero te chamar, para essa reflexão que eu quero te chamar. Quem sabe esse Simão não sejamos nós. Que nós pensemos sobre isso. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Me perdoe porque esse vídeo vai ficar extremamente escuro. A iluminação aqui caiu bastante. Eu estou gravando esse vídeo aqui, terminando ele já no final do dia. Então, eu estou percebendo aqui pela imagem da câmera que está bem escuro. Peço perdão por isso, mas eu sei que o áudio vai chegar com uma boa qualidade. O que importa é a mensagem, tá bom? Fiquem com Jesus. Um beijo grande no seu coração. Se gostou dessa mensagem, já sabe, curte, comenta, compartilha. Faz tudo isso porque eu já falei no início do vídeo o que isso impacta para mim, para esse canal e para outras pessoas, para você também, né? Que o Senhor te ajude, te prospere, que Ele limpe o seu coração de toda amargura, de toda inveja, de toda forma de encarar Cristo como uma oportunidade e que você consiga ser sincero diante do Senhor. Que é isso que Ele espera de nós, sinceridade. Ele espera olhar para nós e ver um coração contrito, um coração voltado sinceramente para Ele. Amém? Beijo grande no seu coração. E não se esqueça, Jesus é o centro. Até mais. Tchau, tchau.